Hoje você vai entender como democratizar as informações do seu empreendimento podem multiplicar o seu resultado. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje eu vou ter o prazer de conversar com um dos executivos de negócios em expansão aqui do Paraná, da DWV. Imagino que muita gente do mercado já ouviu falar nessa sigla, mas talvez vocês não saibam quem é que está por trás do sucesso dessa ferramenta aqui no nosso estado. E é com essa pessoa que eu vou conversar hoje, Danilo Garcia. Tudo bem? Melhor agora, Adri. Demoramos, mas chegamos, né? Sim. Obrigado pela oportunidade. Acho que estar perto de você é uma recompensa que realmente traduz aí algum sucesso, mas a gente está trabalhando para que os corretores tenham cada vez mais sucesso. Olha, eu é que agradeço, Danilo, a nossa agenda nunca bateu, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se conhece há algum tempo e nós vamos falar um pouquinho da tua história. Perfeito. Mas, de cara, eu já posso dizer que é muito legal ver tua trajetória, assim, né? A tua inquietude, a tua busca por uma reinvenção na própria carreira, em achar soluções diferentes dentro de um mercado que imagino que você nasceu e cresceu e você vai falar disso. Então, tô muito feliz de, né? A gente tá próximo aí para conhecer a história da DWV, mas também a tua história. Então vamos começar por ela. Me fala. Eu agradeço. Bom, eu costumo, né, resumindo tudo que você falou, a gente está no meio de algo, né, na verdade, e eu gosto muito de falar que é só o começo, né, e se Deus quiser a gente ainda vai se encontrar mais e mais vezes e com bagagens aí para o mercado ainda maiores. Bom, a minha história ela começa quando eu quase nasci dentro de uma imobiliária. Né? Tinha ali o setor de locação, de vendas e um berço no meio. Praticamente isso. Então, eu sou o filho do meio de Adilson e Josete. Né? Meu pai, ele veio do interior, quando ele trabalhou com diversas áreas e ele acabou embarcando na política, não gostou de algumas coisas, saiu por não gostar, saiu-se com minha mãe grávida do meu irmão e ele foi parar na Boca Maldita e lá encontrou um amigo que até chamou ele de Marajá pela hora que ele estava na Boca Maldita, mas ele tinha acabado de pedir as contas. Uau, mas só um detalhe, esse lado político, ele tentou se candidatar a prefeito? Não, ele era assessor parlamentar. Entendi. E daí existem histórias que vêm até hoje, né, acontecendo. E um aumento que era para ele, na verdade, era para destinar para outros fins. E a pessoa era, inclusive, madrinha de casamento dele. Sabendo da necessidade e das dificuldades, ofereceu um aumento, mas para destinar para outros fins mais importantes para ela, que era os 18 anos do sobrinho. Né? Ela queria dar uma mesada para ele. E eu podia ficar bem espantada com isso, mas nós estamos no Brasil, né, Danilo? Então, infelizmente... Assim, a ideia é que não entrar na política, né? Mas me dá orgulho de saber que houve essa escolha lá atrás por um caminho incerto e muito mais difícil. E hoje a gente fica muito feliz de ver o quanto a profissão do corretor de imóveis está valorizada. Mas ela está onde está graças a pessoas que têm ética, né, e tem vontade de entregar uma experiência melhor e investimentos bons para clientes, para pessoas, né? Tenho orgulho de falar tanto da minha mãe, que apoiou meu pai nesse momento difícil, apoiou ele a abrir a imobiliária, porque também quando ele foi para essa oportunidade que ele teve, ele trabalhou muitos anos na Bitec, era campeão de vendas, e ela via as dificuldades que ele tinha e tudo, falou, se é para ser difícil trabalhando para os outros, meu pai é muito parceiro do pessoal, né, ainda, mas encara você, né, o teu negócio. Resolveu empreender. E foi assim também que iniciou a história com os 3 As, né? Os 3 irmãos da Invebras, que é o Adilson, o Hamilton e o Amilcar. Né? Hoje, inclusive, coincidentemente, o Hamilton também esteve por aqui, né? Tá à frente aí da Câmara também. Mas eu tenho uma relação, até comentei, né? De amor e ódio com o mercado imobiliário, porque eu, na minha inocência lá atrás, eu vivenciei desde muito pequeno o mercado imobiliário, e quando a imobiliária era ali na Visconde do Rio Branco,
perto do Sesc da esquina, o qual eu também tenho uma história bem curiosa ali de um caso de infância, né? Eu estudava no Professor Cleto e voltava ali a pé, e um certo dia eu fui atropelado por um bem articulado. Eu fiquei entre a vida e a morte nesse momento. Então eu voltava, eu e meu irmão da escola, e numa briga entre irmão mais velho e irmão mais novo, eu disparei na frente, atravessei a canaleta e fui atropelado. E o ônibus veio. Fiquei mais de 30 dias na UTI, perdi o ano letivo, quase perdi a vida, graças a Deus deu tudo certo. Mas o que eu ia falar é que eu olhava do outro lado da rua e o mercado, ele nem sempre foi só bom. O mercado é de ciclos, ele tem altos e baixos, e graças a Deus a gente vem vivendo um ciclo fantástico há muitos anos, né? Sim, a gente já está em uma década importante, exatamente, né? Acho que teve uma crise importante em 2015, 2016. Sim, exatamente. Todo mundo lembra disso, né? A gente sofreu na carne. E mas quem ficou forte. Ficou forte. Acho que desde 2017 realmente aí a gente começou a se recuperar e veio, né? Numa linha que crescente, né? Surpreendente, num gráfico de 60 graus. Exatamente. E assim, as crises são normais, né? E elas, eu acredito que, falando de sociedade, elas vêm pra gente evoluir. E no mercado imobiliário não é diferente. Então, onde tem crise, tem oportunidade, né? Mas aí, assim, só pra gente contextualizar. Certo. Você nasceu nessa imobiliária, seus pais, né? Seu pai, seus tios. Enfim, eu sei que tá todo mundo envolvido com o negócio imobiliário. Certo. E aí você foi trabalhar na Inverbras. Você chegou a fazer eu comecei, na verdade, eu comecei cedo, né? Complementando a relação de amor e ódio, que eu olhava pra panificadora cheia e às vezes a imobiliária vazia. Eu via meu pai trabalhando, às vezes para pessoas importantes, e não sendo valorizado. Então, eu pude analisar os prós e os contras, né? Eu até digo as doçuras e os dissabores, né? Também, da profissão. E lá pelos meus 15 anos, um pouco antes, um pouco depois, saía da escola, ficava na imobiliária estudando ou desenhando, e meu pai começava a colocar o jornal para ler, né? Então, lógico, eu sempre gostei de esporte, ia mais para coluna esportiva ali e tudo, mas aí ele me dava algumas tarefas. Sim. De fazer o cálculo de metro quadrado, valor por né? Contato direto com o proprietário, fazer ligação para tentar marcar visita, avaliação. Devagarinho já ia te treinando um pouco para esse E daí tinham mudanças na imobiliária, a gente foi aprendendo a atender o telefone, né? Recepcionar alguém, então em todas as áreas e vendo as coisas acontecerem, né? Então foi lá com 17, 18 anos que eu comecei a me envolver mais, daí já como faz tudo, office boy, né? Em cartório e tudo mais. E depois comecei a estudar daí para fazer, né, tirar o meu CRES e tudo mais. Então, nessa linha aí eu fiquei durante mais ou menos 15 anos. Nossa, dentro foi tudo isso? Da imobiliária. Não, foi bastante coisa. Entre essa coisa de desenhar e começar a olhar os anúncios e fazer pequenas coisas, então, até realmente ter um cargo, né? Foi bastante sola de sapato gasta. Às vezes é até engraçado a forma como o pessoal olha a angariação de imóveis hoje, né? Sim. E como era feito antes, antigamente, né? Então, porta a porta, né? Era trabalhando suado, sua camisa mesmo, né? Eu, sinceramente, antes da gente falar eu acho que até hoje é um pouco assim, sabe? Sim. Quando eu atendo as imobiliárias e o pessoal fala muito em angariação, né? Vamos dizer que 90% dos nossos clientes de imobiliárias têm essa demanda prioritária, né? A gente precisa angariar imóveis. E assim, sempre parece que existe esse lugar mágico, que nós vamos fazer uma campanha, ou vai trazer uma cerejinha no bolo que todo mundo vai dizer, não, vou deixar meu imóvel aqui. E como é um mercado muito, vamos dizer assim, equiparado em termos de serviços, né? Dos benefícios que as imobiliárias sérias propõem, é tudo muito parecido, né? Sim. Não tem atendimento qualificado, ok. Corretores preparados, ok. Avaliação correta, ok. Então, assim, eu acho que a angariação, só fazendo um parênteses, é esse trabalho do corpo a corpo. Sim. E que a tecnologia deixou a gente um pouco preguiçoso para isso, né? Muito, muito. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, né? Sim. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas a gente não pode virar refém, escravo dela, né? Sim. Então, hoje existem muitos meios de a gente chegar nas pessoas, mas a forma de abordar, eu acho que na verdade é que nem você tá no trânsito, né?
Se você não sabe para onde você está indo, você vai bagunçando a vida de todo mundo. Sim. Né? Então, o que você quer angariar? Né? Para que você quer angariar? Para quem? Então, na verdade, a experiência do cliente, ela precisa melhorar muito. E é aí que mora também a oportunidade no mercado imobiliário, né? Então, chegou ao ponto de eu ouvir esses dias, numa das cidades que eu atuo, o corretor falando, não, mas a gente não faz questão de pegar a exclusividade, porque daí, praticamente ele falou, daí tem que trabalhar. Aí eu tenho que ficar dando satisfação, então eu coloco aqui sem exclusividade, que daí eu não preciso. Se vier ver... Me responsabilizar, né? Por essa venda, por essa transação. Existem, assim, graças a Deus, o Paraná, o Brasil, né, um exemplo no mercado imobiliário, mas o Paraná eu acho que se destaca na organização. Curitiba é um exemplo, Maringá é outro exemplo, Pato Branco tem um mercado fantástico também, Cascavel, Toledo, diversas cidades, Londrina, cada um com as suas particularidades, mas eu tenho escutado muito o enfraquecimento da questão da exclusividade. Por questões políticas também, né? Mudou alguma coisa na lei. Sim. Mas eu acho que exclusividade é uma questão de confiança. E a confiança, você tem que conquistar ela. Né? Tem que ter um porquê. Então, o corretor não bota preço em imóvel, ele dá uma estimativa da realidade de mercado. E tem muita angariação feita hoje, lógico, né? Não querendo apontar o dedo para ninguém, nem julgar ninguém, mas eu vejo que, lógico, meta é uma coisa importante, mas daí metas de angariação, você acaba puxando muita coisa só por puxar. A gente estava falando disso hoje. Então, assim, o seu imóvel vale 300 mil, falo que vale 400 mil só para poder angariar. Não dá, só que né? como que você justifica isso depois? Da escola que eu venho... Mas eu acho que isso tá caindo por terra, né? Cada vez mais eu vejo as imobiliárias abandonando esses truques, vamos dizer assim, porque o cliente também tá mais informado, né? Ele sabe, ele vê a concorrência, ele vê outros portais, outros anúncios, ele fala, pô... Não, como? E o papel do corretor, né? Eu acho que tudo envolve educação, né? Uma parte tem que educar a outra. Então, às vezes a gente é educado pelo cliente, mas às vezes a gente precisa educar o cliente também. E a gente precisa ser firme, profissional, né? Sim. Então, o cliente, ele tem uma ideia dele, ele tem sentimento com o imóvel dele, né? É um sonho, por mais que seja um investimento, ele sabe o quanto custou, quanto que ele quer ter de retorno, e você tem métricas para justificar isso, e você tem que bancar também a sua posição. O que não falta são imóveis, cada vez mais, né? Então, às vezes, você botar uma energia para tornar alguém refém, causar mais um problema do que uma solução, né? Então, eu ia comentar, da escola que eu venho, a gente demitia muito exclusividade, deixava de pegar. Ah, não, mas não sei quem falou que vende por tanto. Não, então deixa lá, porque realmente se vender por mais, tanto é vantagem pra melhor para você. E o corretor quer vender por mais. Sim. Só que a gente não pode causar uma falsa ilusão, né? Claro. Quanto mais vender, mais ganha. Então eu acho que tem que ser por aí. Ó, o teu imóvel vale tanto, você que vai definir o preço, mas você sabe que abaixo disso você facilita, acima. Tem parâmetros, né, Danilo? E não é simplesmente um valor hipotético que você inventou na tua cabeça. E a comissão é sobre o valor vendido, né? É um percentual sobre o valor vendido. Mas, enfim, né? A gente está em constante evolução. E tem muitos profissionais novos no mercado, bons, né? A gente até falou aí da crise, muita gente que era nova na época hoje cresceu no mercado. Sim. E tem dado oportunidade também para outras pessoas se desenvolverem, né? Deixa eu te interromper um pouquinho. Muito. Né? Não, eu fico assim, é curioso que no podcast a gente tem recebido muita gente e as mulheres sempre têm essa fama de faladoras, né? Mas eu acho que o jogo tá virando, porque os homens estão muito faladores, você não tem noção. Olha lá. Eu vou falar, uma hora não, mas vamos convir que a gente tem assunto para bastante tempo, tá atrasado, né? E daí acaba verdade. Fluindo. Esse podcast já tinha que ter rolado há uns 2 meses atrás, então acumulou, né? Vai ter parte 2, pessoal. Isso aí. Mas vamos lá então, porque temos que conversar. Não, perfeito. Aí depois dessa história toda, né, você vem com a proposta do DWV. E pode parecer, né, uma impressão pessoal minha, mas eu sinto você bem apaixonado por esse negócio, bem apaixonado pela ferramenta, pela plataforma, pela forma como esse negócio se colocou no mercado.
e, né, em contato até com os clientes da Nuna, com outras pessoas do mercado, a gente percebe que é um lugar que está consolidado, né? Tá realmente numa posição mais segura, mais com um crédito maior. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho o que é o DWV. Perfeito. E como é que surgiu essa ideia e onde que você se encaixa nessa história toda, né? Nesse contexto. Bom, o DWV, ele surgiu para mim num processo de mudança de áreas. Foi quando eu entendi a necessidade de cortar esse cordão umbilical, seguir com meus próprios passos, né? Apesar de ter um tempo de mercado, ter muito networking, algumas aberturas, mas você acaba tendo enraizado que você é filho de alguém, né? E é muito bom ser filho de alguém, né? Que tem uma boa reputação, mas eu buscava andar com meus próprios passos também naquele momento. Então, eu finalizei minhas angariações, né? Fiz as vendas que tinha que fazer, paguei as contas que tinha que pagar, investi um pouco na minha carreira. Naquele momento, eu busquei fazer o meu KNAI. E durante o KNAI, e olha só como que são as coisas, eu visualizei a necessidade de fazer um curso de piloto de drone para eu agregar nas minhas avaliações. Olha só! Durante esse processo, eu estava iniciando um relacionamento. E num momento de transição difícil de vida e de carreira, de desprendimento, essa pessoa me apoiava muito. E ela recebeu uma proposta, ela é da área do marketing, para assumir o marketing da empresa dela lá em Balneário Camboriú. E como ela me apoiava muito, eu não podia não apoiá-la. E os meus projetos, eu tinha diversos projetos durante esse curso que eu fiz no Centro Europeu. Sim. Um era de capacitação de PNE para pilotar drone, o outro era de mapear trilhas com drone, enfim, projetos que eu precisava apresentar, e ela me apoiava nos mais loucos. Fui parar em Balneário Camboriú, pouco antes de começar a pandemia. Eu já tinha algumas parcerias, entre elas, né, um dos clientes do DWV, a FG, que uma época veio para Curitiba, a gente tinha parceria com a Invebras. Com isso, eu fiz parceria também com uma imobiliária, que hoje é referência lá, que estava no início, a Immobile. Lá em Balneário. Lá em Balneário. E fui para lá com ela como referência, algumas ideias de como eu ia atuar. Só que estava entrando num período sazonal, final de ano, onde é muito forte locações, apesar de Balneário Camboriú ser um mercado que ele se destaca e todo mundo deseja. Por eu ter essa clareza de como é o mercado, eu sabia que não é da noite para o dia que ia acontecer. Então, eu estava estudando o mercado, vendo algumas possibilidades. Assim, eu acho que em qualquer lugar hoje existe vaga para corretor, existe uma necessidade muito grande, né? A demanda, né? É sempre. Exatamente. E Balneário Camboriú, quem conhece sabe que é uma imobiliária na frente da outra, tradicionalmente. Hoje, né, mudou um pouquinho isso, principalmente com a questão da internet. Mas eu não queria entrar por entrar em qualquer imobiliária. Então, eu tinha lá, por exemplo, a parceria do Custódio Ribeiro. Eu estava olhando, tinha Immobile, fui na FG, até o Davi na época lá, ele me esclareceu, falou, se você entrar aqui, você vai trabalhar só com isso. Quem ganha dinheiro no mercado hoje trabalha com tudo. todo mundo. E eu comecei a ver... E lá não tem exclusividade, né? Da forma como tem aqui em Curitiba. Então, hoje a gente vem até mudando um pouco isso com o DWV. Olha aí. Porque existe a possibilidade do corretor ser premium ali e cadastrar algumas unidades exclusivas para fazer parceria. Então, Entendi. Isso entra hoje como um argumento de exclusividade, porque o que o cliente quer? Ele quer deixar com muitas imobiliárias ou muitos corretores, só que às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Sim. É melhor deixar com um que tenha boas parcerias. Então pense, hoje o DWV são mais de 50 mil usuários. 50 mil? Você coloca teu imóvel ali, um imóvel que você tem exclusividade, você abre para o mercado poder negociar ele através de você. Né? Mas naquele momento foi quando, através de um dos embaixadores, inclusive do DWV, um palestrante que é conhecido, Guilherme Volk, na época da Immobile, ele tem o movimento corretor alto padrão, ele fez um talk show e recebeu o Diogo Westphal Oliveira,
que originou o DWO na época, antes desses 6 anos. Eu ia te perguntar o que significa DW. Eu até achei que era D de Danilo. Não. Muita gente acha. Não tenho a pretensão, apesar de combinar, né? Mas visto a camisa como se fosse meu. A empresa não é minha, eu costumo falar, né? Quando o pessoal até tem essa dúvida, e falo em nome dos sócios, o DWV é de vocês, o DWV é do mercado, é para o mercado ser melhor. Então o DWV não é meu, não é deles, é dos corretores. E qual que é o princípio? Porque assim, toda ferramenta nova, principalmente no mundo de inovação de startups, de um monte de gente bolando 1000 tipos de aplicativos e de ferramentas e mecanismos diferentes de comercialização, parece que vocês estão sendo bem-sucedidos porque entenderam, antes mesmo da ferramenta, essa necessidade. Qual é essa necessidade? Eu até comentei algo sobre a experiência do cliente. Como é a experiência do cliente hoje? Como que ele recebe as informações? No WhatsApp, tudo bagunçado? Ou qual é a velocidade de resposta? Cada vez mais, porque o cliente ele pode conseguir a resposta sozinho. Sim, todos nós, né? Não preciso mais de um intermediador. Exatamente. Não preciso mais perguntar para você, né? Se enquanto eu tô falando com você me ocorrer qualquer pergunta, eu quero saber de um imóvel em Balneário Camboriú que fica ali na Avenida Brasil. Não preciso te perguntar, posso no Google. Isso. Mas os caminhos são tortuosos, né? Sim, na verdade, assim... o corretor, ele é um profissional que te representa, né? Eu acho que a gente está evoluindo para isso, para ele ser respeitado tal qual um advogado, guardadas as suas responsabilidades, né? Um advogado pode ser corretor, um corretor pode ser advogado, mas cada um no seu quadrado com a sua missão. Eu sou da opinião que o mercado precisa evoluir para o cliente buscar o corretor que vai representar ele, para dar uma boa experiência para ele, entendeu? Essa fidelização, mas isso só vem com o tempo também. O DWV, ele tem uma diferença para algumas outras empresas que tentam fazer algo parecido ou já tentaram. Ele não tenta ganhar de todo mundo em todos os lados. Ele oferece um serviço que funciona, com um retorno sobre esse investimento muito alto. Então, a gente já escuta de vários clientes se a gente nunca pensou em cobrar mais. E a gente tem total consciência de que vale mais o nosso serviço. Olha só. Que outro serviço você contrata, que você contrata pessoas que te representam genuinamente. Entendeu? Então, eu encontrei o DWV como um usuário e tive até um certo preconceito. Quando eu baixei o aplicativo, tive que me cadastrar, mandar foto e documento e tal. Já estava com cara de poucos amigos. E daí a minha impressão foi, cara, isso daqui é muito Nutella, porque eu aprendi nos classificados, eu aprendi gastando sola de sapato, né? Tendo que criar um relacionamento com a construtora para ter a confiança dela, e não que isso não exista ainda, só que encurta muito o caminho. Isso, né? É um atalho que você à primeira vista desconfiou. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer? Às vezes a construtora também ela fica um pouco inibida de, mas eu não quero que todo mundo venda. Tudo bem, mas você tá com o teu outdoor ali, você tá com o teu tapume ali, você tá com o teu Instagram, qualquer um pode teu ver site, e pegar teu telefone. Qualquer um pode ver, não significa que qualquer um pode vender. Sim. Tem que se adaptar às suas políticas comerciais. Então, o DWV também não se envolve na política comercial das construtoras. Não ganha em cima, nós não somos intermediários. Sim. O nosso papel é causar essa mudança de cultura. O DWV traz uma metodologia diferente de trabalho. Ela é flexível. Eu costumo comparar o DWV, a gente tem como inspiração, né, um pouco de Airbnb, um pouco de Instagram, de Uber. De Uber. Eu comparo ele um pouco com o Instagram no sentido assim, quem se dá bem com o DWV? Quem usa da melhor forma. Quem que se dá bem com o Instagram? Sim, quem usa da melhor forma. A plataforma. Há quem monetize e não tenha resultado. Há quem não monetize e tenha resultado. Verdade. De forma orgânica. E o DWV tá ali. Ele é pensado não à toa. Bonitinho, nossa. Só uma coisa, deixa eu ver. Esse aqui é um folheto de vocês? Isso daqui. Olha aqui, gente. É um celularzinho. Tá vendo? Já até brinquei aqui. Oi, Danilo, tudo bem? Como é que você tá? Não posso Embora ninguém mais agora. liga, ninguém mais fala assim, todo mundo é aqui. Manda um WhatsApp. E aí vocês explicam aqui,
Só trazendo aqui alguns flashes aqui, né? Que é uma forma de abordar mais intuitiva, né? Porque tá todo mundo correndo. E também tem uma coisa, Adri. Tá todo mundo muito machucado com mais do mesmo e soluções que cobram muito e não dão retorno. Sim, então, verdade. No início, né, nessa disruptura de mercado, a gente acaba caindo no meio comum entre CRMs, ERPs e outros sistemas até mais robustos ou mais complexos às vezes, mas que por muitas vezes são mais o mesmo e depende também de quem está na frente deles fazer eles funcionarem, né? Sim. E o DWV, ele nasce da necessidade do mercado do seguinte: a construtora buscava a empresa de tecnologia para desenvolver o seu portal para o corretor acessar. Tá, mas tem o Drive. Só que o Drive às vezes torna tão complexo e pouco intuitivo que essas empresas acabam buscando o desenvolvimento do seu portal. Acesse o portal e faça o login. Agora, quando o corretor está na rua e precisa acessar esse portal, ele é responsivo? Não. Então, o que as consultoras precisavam? De um aplicativo. Quanto custa o desenvolvimento aplicativo que funcionasse bem, né? Que respondesse. Eu, por exemplo, a empresa tinha um CRM e eles lançaram o aplicativo do CRM. E eu com os clientes atendendo, buscando informação, abro lá todo faceiro, como quem vai dar a resposta na hora, e fica. O que o cliente faz? Não, depois você me passa. Sim. E o depois mudou tudo. Não existe mais. Exatamente. Então, quando eu conheço o DWV, num primeiro momento tenho aquele preconceito, eu comecei a desbravar ele, ver e pensar, puxa, e se eu tivesse isso daqui antes? E quando eu estava aquele domingo inteiro no plantão e entrou um único cliente que queria comparar as informações com outros empreendimentos da região. Que você tem aqui. Não, e que eu até tinha tabela, mas tabela desatualizada. Certo. Daí você vai ligar para o coordenador e ficar até chateado ou com raiva da pessoa, só que não tem só eu no mercado, tem uma série de pessoas demandando aquela pessoa e eu sou só mais uma na fila. Sim. Então, o que o DWV faz? Ele democratiza a informação. Se eu estou atendendo a Adri, ela quer uma informação, eu tenho essa informação. E depois, a gente evolui a transação, né? Então, o DWV, o meu propósito com isso é fazer chegar à mão de todos os profissionais. É lógico que existem profissionais e profissionais, mas às vezes um profissional com menos condição ou com menos acesso, ele tem bons clientes com potencial, só não tem o produto para oferecer. E por que ele não pode gerar um negócio para qualquer uma dessas construtoras aí? Não, e o que você me falou, assim, tem um verbo que é muito legal, que é democratizar a informação. É claro, né? A gente sabe que profissionais e profissionais, cada um de nós vai usar as mesmas informações que recebe da maneira como quiser. Exato. Para o bem, para o mal, para um bom negócio, para um mau negócio, aí é a consciência, é a vida de cada um. Mas, assim, você ter praticamente, né, a palma da mão, um cenário completo de mercado, pelo menos no que diz respeito aos lançamentos, né? Que me parece que é o que vocês trabalham. Vocês trabalham com terceiros, não? Só lançamentos? Também entra terceiros, por quê? Porque tem muitas construtoras que trabalham com permutas, então pegam um imóvel numa negociação, pegam um veículo, uma embarcação, precisa revender. Então a gente tem feedback, inclusive, de construtora de Curitiba, construtora tradicional, que tinha um estoque de 6 unidades avulsas, né? Alguns chamam de dações, terceiros, que estavam há mais de 6 meses parado. Só que não é todo mundo que sabe. Às vezes ela tem uma rede de parceiros que sabe, mas às vezes tem um cliente com outra imobiliária que não tem conhecimento que tem aquele imóvel que ela precisa. Sim. Foi entrar esses imóveis no DWV, eles venderam em 30 dias. Olha só. Isso gerou uma economia. A partir dali, os imóveis que essa consultora passou a pegar, ela passou a ter uma velocidade que era de 6 meses, reduziu para 30 dias. Então, ela não tinha mais a necessidade de registrar em nome dela e, sim, já passar a fazer a cessão direto para o cliente final. Né? Então, ela com essa certeza de que tinha uma velocidade de venda, e acaba que tem muita gente em busca de oportunidade. E imóvel de permuta, muitas vezes, é uma oportunidade. Né? Então, tem construtoras de Santa Catarina que pegam imóvel em Curitiba, em Maringá, e os corretores dessas regiões podem vender.
Quando eu iniciei no primeiro ano no DWV, tinha um apartamento da Embraed na Carlos de Carvalho e estava ali. Eu usava ele como exemplo para mostrar para as outras construtoras. Um dia eu falei, eu vou ligar, vou pegar a chave e vou lá ver esse apartamento. Fiz um vídeo, ao vivo, falando ali para os corretores e tal, falando, pessoal, vocês podem vir aqui, está à disposição de vocês. Cara, um apartamento perto do Uau ali, 450 mil era. Nossa. Hoje eu já vi que tem por 700 mil no mesmo prédio. Todo reformadinho, bonitinho. Na outra semana não estava mais ali o apartamento. Só de expor. Às vezes a construtora ela pega um imóvel com as fotos que veio, ela nem vem conhecer o imóvel. Sim. Porque as construtoras às vezes elas têm uma margem tão grande para dar o giro e elas pegam o imóvel, enfim. Então tem muita oportunidade para corretor fazer relacionamento com essas construtoras. Você não quer que eu vá lá e faça uma foto melhor? Você não quer que eu também cuide, essa janela de negócios. Certo. Serviço personalizado, né? E hoje, assim, e falando um pouco desse mercado e dos clientes, hoje quantas construtoras estão dentro do... A gente chama de plataforma? É plataforma? Aplicativo? Isso, é um aplicativo que é uma plataforma de mercado, uma plataforma profissional. Certo. Então, deixar claro que o DWV ele é exclusivo para corretores de imóveis, ou seja, nós valorizamos os corretores. Certo. E ele é gratuito, né? Então... já vi outras soluções que querer cobrar em cima o serviço quem vende o imóvel pela construtora. É um valor fechado, é um contrato de 12 meses. Por que um contrato de 12 meses? Porque o custo que a gente tem operacional para ter entre esse atendimento que a gente dá, esse suporte aos parceiros. Então, a consultora pode me ligar a qualquer momento para eu ir dar um treinamento sobre o DWV para os corretores parceiros dela. Sim. Quanto custa um profissional para fazer isso? Eu não substituo os coordenadores das construtoras, nós agregamos a eles. Porque não tem que ser uma responsabilidade deles que o corretor performe com o aplicativo. Foi aí uma das coisas que a gente mudou. Nós temos um setor de gestão de imóveis com curadoria do que está ali. Então, você veja a padronização que tem dos materiais. Tá? A gente tem um setor de sucesso do cliente, que está sempre analisando o perfil da construtora para que ela tenha a melhor performance possível. Então, nós temos diversos, fora o setor de desenvolvimento, que é próprio. Então, por exemplo, tem empresas pelo Brasil que vendem um aplicativo padrão para você colocar ali a tua capa, mas você não tem flexibilidade de desenvolvimento. O que tem hoje no DWV é desenvolvido ouvindo quem usa. Então, diariamente a gente recebe dicas dos corretores ou solicitação, não dá para mudar isso, não dá para fazer isso. Então, quando você pegou ali o aplicativo e foi acessando de forma intuitiva... ele é muito fácil, ele é muito navegável, né? Usa. Entendeu? Olha, e vai aprimorando essas ferramentas. A experiência do usuário, que ele tem gosto de ficar ali e acessar. Sim, é fácil, é bem fácil. Exatamente. E eu tô lendo aqui que vocês têm hoje 750 construtoras dentro da plataforma. Hoje já tá aí batendo, se já não passou 800, tá? Olha, é bastante. E é Brasil? Brasil, nós estamos entrando com muita força agora em São Paulo. A gente, eu vi aqui Plano e Plano, alguns nomes aí do mercado paulistano. Nós temos nessa entrada uma parceria com o Sérgio Langer lá. E em São Paulo não tem uma ferramenta assim? Não, tem sistemas que tentam fazer algo parecido, mas na verdade tem outros propósitos. Entendeu? Então tem... Eu acho que vocês estão muito focados no corretor, né? No corretor. O corretor é o seu grande cliente no sentido de ser o usuário dos benefícios, Quem tem que ter sucesso, né? É o corretor. O corretor tendo sucesso, o sucesso reflete na construtora. E como é que foi assim, né? Porque a gente estava até comentando essa questão de quebra de cultura, de você colocar uma ferramenta como essa, você mesmo, dentro da tua história. Como é que isso tem sido recebido ou foi no começo pelas construtoras e depois pelos corretores? Quais foram os desafios aí que vocês enfrentaram nesse começo? Posso fechar 2 parênteses antes de entrar nisso? Pode. Porque a gente começou a falar do que é DWV e eu falei lá no início. Então, na evolução da ferramenta, da empresa, ela se torna, então, o que era DWO, DWV. Então, agregando ali Dagoberto Fagundes, que é um dos sócios, Diogo Westphal ficou com o W,
e o V de João Varela. 3 pontinhos, você vê que o DWV ele é um dadinho com 3 pontinhos. Esse dado remete a dados. E os 3 pontos, eu gosto de dizer que são os 3 pilares, que é o desenvolvimento, o comercial e o marketing, né? Que tem muito a pegada do UX, né? Da experiência do design, né? do usuário, do cliente. O design do que vocês estão propondo. Então, a empresa deixa de olhar para outros desenvolvimentos que até era um valor agregado maior. Então, vinha a construtora investir, às vezes, R$500 mil para fazer o aplicativo dela. Só que, por mais bilionária que seja a construtora, se fosse R$10, seria caro porque não estava dando resultado. E qual que é o resultado? Chegar na mão do usuário e ele usar. Claro. Só que isso não acontecia. Imagina o corretor ter que ter um sistema de um portal de outro, um aplicativo de outro, não tem como. 800 aplicativos. Então, a gente pegou o que realmente funcionava de cada sistema, criou esse hub, perdeu alguns clientes que queriam ter sozinho. Só o deles. Mas esses clientes depois retornaram. Certo. Porque eles viram... Porque o corretor... vocês criaram o melhor ambiente possível. Exato. Para que esses negócios amigável. Acontecessem dentro do universo tecnológico, né? Digital, Exatamente. Vamos dizer. Então, a gente flexibiliza à medida do possível. Cada um tem a sua política comercial, né? E a gente agrega valor para o corretor. Então, eu como corretor sei que por diversas vezes chegaram soluções batendo na porta da imobiliária querendo vender para o corretor. E o corretor normalmente é a parte mais machucada. Porque o corretor só ganha depois, né? Sim. Ele trabalha de graça, ele gasta para trabalhar, investe para tratar o cliente bem, coloca tudo na frente, né? Antes de ganhar. E só depois ganha. Então, não faria sentido o DWV querer cobrar do corretor para ele usar e não faria sentido para a construtora. E daí, entrando até na tua pergunta, como que a construtora recebe quando a gente chega? Tanto o corretor como a construtora, então a gente tem um trabalho de 2 frentes. Existe um pré-conceito do seguinte, aquele limbo que eu falei, de um monte de sistema caro, não que não seja bom, e o bom ou ruim é como você usa ele, né? Só que acaba entrando no mesmo pacote. Ah, não, eu já tenho meu sistema, já funciona, tal, não sei o quê. Tá todo mundo muito traumatizado, mas... Depois que a gente consegue apresentar, gosta, mas qual que é o questionamento? Mas quem são os corretores daqui que usam para fazer sentido eu estar aí? Isso. E qual que é a tua resposta? E o corretor fala a mesma coisa. Quem que são as construtoras daqui para fazer sentido? Só que vamos lá, Adri. Vamos falar de Santa Catarina. Quem que compra Santa Catarina hoje? A maior parte é paranaense. É mesmo? É de Curitiba, do interior do Paraná. É do Mato Grosso do Sul. Sim, eu sei. Isso é bem famoso, né? Esse gráfico, né? Esse mapa. Liga para uma construtora lá e pergunta como que faz para acessar o material deles para você vender para um cliente teu. Tá no DWV. Então, o que a gente faz? A gente mostra essa oportunidade, porque o corretor, ele está atendendo o cliente às vezes pede licença para atender uma ligação, ele está agendando uma visita em Santa Catarina, porque ele vai ver um imóvel. Por muitas vezes, acontecia comigo. E a FG, inclusive, tinha aberto escritório, não à toa, em Curitiba, lá na Batel, porque eles têm uma demanda muito grande aqui. E daí, eles tinham, inclusive, o sistema próprio deles, para você acessar os imóveis e tal. Só que uma coisa é você estar aqui, querer atender o teu cliente que quer comprar lá, outra coisa é você ir lá. Então, o que você faz? Você busca parceiros locais. Certo. E é importante ter os parceiros locais para dar apoio. Só que você precisa ter autonomia de informação. Tem que ser rápido, né? Tem que ser ágil. Então, quantas vezes eu encontro corretor pela estrada que fala, não, realmente eu tenho um parceiro, vai lá ver a mensagem do parceiro, o cara mandava todos os dados do DWV, mas ninguém nunca falou que o corretor podia usar o DWV. E teve até um motim lá em Santa Catarina. É mesmo? Quando a gente começou a vir para cá. Não, mas como assim? Vocês vão lá, daí o pessoal de lá vai vender direto aqui. Tá, mas vocês podem vender para os clientes de lá. Isso, é democratizar as oportunidades. E eles passam a poder vender. Por exemplo, tem uma consultora que é uma das maiores de Curitiba. Não vou citar nomes, mas entre as maiores imobiliárias de Curitiba que mais vendem para essa construtora, no ADM Day, no final do ano, o diretor comentou que a imobiliária que mais vendeu de um lançamento que foi feito em dezembro foi uma imobiliária de Maringá. Olha isso, um empreendimento aqui de Curitiba.
Uau. Então, cada vez mais isso está acontecendo. Sim. As barreiras estão acabando, porque você fidelizou o teu cliente, ele quer comprar com você, por que você não pode ter acesso à informação e fazer negócio? Claro. Então, todo mundo ganha nesse processo. E quem se dá bem com o DWV, quem trabalha com ele da melhor forma. E a gente está aqui para ajudar. Então, nós aprendemos com o mercado, para educar também o mercado e mudar essa cultura para que o cliente tenha uma experiência melhor. No final, todo mundo ganha, né? E aí eu vou pegar essa frase, porque infelizmente nós estamos chegando no final dessa conversa. Veja que ficou um monte de coisas para serem perguntadas e a gente, abrir. Mas eu fico sempre muito surpresa e feliz com esses empresários, essas mentes empreendedoras que vão entendendo os caminhos, desses desejos do novo consumidor e do novo mapa, de atuação, de alcance, que é completamente diferente do que era há 30 anos atrás. Perfeito. E me parece que essa turma conseguiu enxergar isso antes do que outras pessoas, mas colocou isso a serviço de um mercado como o nosso. Perfeito. Onde eu acho que todos os clientes, assim como os produtos, realmente cada vez mais sem fronteira. As pessoas estão muito mais nômades, elas conseguem se mobilizar por outros países, outras cidades. As gerações novas já não têm mais esse endereço fixo, a gente conversa muito isso aqui. Então, você ter uma plataforma com essa abrangência, com esse número de negócios, esse número de agentes do mercado que podem fechar essas transações espalhadas em qualquer lugar do mundo, talvez, é um ganho absurdo. E eu acho que tem uma mudança de paradigma mesmo. A gente até falou sobre isso no podcast com a Câmara, que a gente está deixando de ser uma sociedade competitiva para ser uma sociedade cooperativa. Totalmente. Eu acho que essa é uma das mudanças mais, vamos dizer, mais sintomáticas do nosso tempo. Até porque, a gente passa por tantos desafios e tantas ameaças, seja climática, econômica, Sim. social. Quer dizer, se a gente realmente não se unir e não se olhar como membros, agentes da sociedade capazes de poderem estar juntos, e concretizar coisas importantes, a gente sucumbe. E o mercado imobiliário, ele tem muito esse lugar, ele tem esse entendimento do coletivo. São as instituições, é a ADEME, a Câmara de Valores, é o Secov, é o Sindimóveis, o Cresce, tem uma vocação já. Sim. Onde todo mundo se olha e se junta. Fala, vamos... Não só para proteger um lugar de mercado, mas para poder sobreviver de forma, como é que eu vou dizer, assim, nessa troca, Nessa troca. Perfeito. E eu acho que essa plataforma, ela veio para confirmar isso. Tem essa resistência, mas no final todo mundo entende que é bom para todo mundo, Perfeito. A gente está numa linha do tempo. A DWV em outubro completa 6 anos. A gente falou aqui da quantidade total de usuários, que são mais de 50 mil, mais de aproximadamente 800 construtoras. Falando de Curitiba, são 90 construtoras, olha só, aproximadamente 9 mil usuários. Uhum. E eu quero aproveitar isso para te fazer um convite, que dia 29 sim. Olha só, a gente vai fazer esse evento para trazer conteúdo de qualidade de forma acessível para os corretores, mas vai ser bem seleto. A gente está falando de 9 mil usuários, o evento vai ter a capacidade para aproximadamente 500 pessoas. Onde que aqui? Casa Bosco. Casa Bosco, ali no São Brás. Estamos trazendo o Guilherme Machado, Paulo Cruz, Rafael A Obra, são 3 referências aí hoje do mercado, que tem um conteúdo muito bacana. Vamos falar mais sobre DWV lá. Quero tê-la conosco, tá? Sim. E ficaram várias dúvidas que a gente está aqui para também sanar, tá? Então, meu contato está à disposição de todos. O evento, então, hoje nós estaremos no dia 20. Esse programa vai no ar dia 20, Isso. Quem nos assiste hoje é dia 20. Tá? Perfeito. Então, daqui 9 dias nós vamos ter esse evento acontecendo. Uma quinta-feira na Semana do Corretor, dia do Corretor 27, dia 29, então, esse evento. As informações estão nas nossas redes. Tá? Fala as tuas redes aí, como é que a gente te acha, Danilo? Então, a nossa rede oficial é @DWVapp. Daí o meu perfil, que é orgânico na nossa região, é danilo.dwapp, tá? Tá, isso no Instagram? Isso, no Instagram, tá. Danilo
.dwv.app. Tá? Isso, tá? E foi um prazer, é sempre um prazer, tá? Vamos continuar construindo um mercado melhor. Obrigado pela oportunidade. Espero ter fechado os principais parênteses também. Ou aberto outros, né? Ou aberto outros. Por que não, tá? né? Danilo, eu que te agradeço, né? É sempre potente. Eu sei que muita gente do mercado já te conhece, já conhece a plataforma, mas vir e falar, né, para uma audiência que às vezes está aí sem saber exatamente que soluções novas existem no mercado, é sempre um lugar importante, né? Eu me sinto muito útil é a palavra, no mercado, em poder trazer para essa mesa as pessoas e as novas engrenagens que estão aí fazendo tudo funcionar melhor. Então, te agradeço de coração. E queria também agradecer, já que os nossos patrocinadores, senão não tinha nada disso aqui, nem microfone, nem mesa, grandes nem parceiros. câmera. E eles são a Imobiliária 2000, a SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Polar Seminário e a Alô Imóveis. São os nossos apoiadores e com eles eu vou fechar essa edição, esse programa, desejando, né, que vocês continuem nos acompanhando os conteúdos que a gente traz, hoje com a presença do Danilo, e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!